Leitura do Livro dos Espíritos. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma depois da morte. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Questão 150. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se a não conservasse? Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais seu corpo material, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Boa tarde. Dia 24, como a Gabi estava falando, para quem quiser participar do estudo do livro dos médiuns, tem que trazer o livro, tá? Tem que ter um livro. Aí vocês já podem, para quem quiser participar, se tiver interesse, leiam do primeiro capítulo até o quinto capítulo. Que a gente já está mais ou menos já mais lá na frente, né? E seria interessante até para poder saber o que a gente já leu, o que a gente já mais ou menos conversou, né? Mas é um estudo que não temos pressa de terminar. Vamos devagar, vamos lendo. O interessante é que a gente adquire conhecimento. Não temos pressa para terminar, ok? Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre aqui o Caminheiros do Bem. Nós temos aqui um audiolivro, né? Para quem tiver interesse. Para comprar ali na lojinha. Também já ajuda a casa também, né? E temos um livro aqui, psicografado pelo Zé Araújo, né? Pelo Espírito Jonas, Caminheiros do Bem, na qual eu vou falar um pouco sobre o livro. Não vou falar muito, senão aí perde a graça, né? Você dá o spoiler do livro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre certas passagens do livro que são interessantes contar, e os outros aí, quem tiver interesse depois pode comprar, que é um bom livro até para dar de presente, tá? Vamos lá. Quando vocês forem ler o livro, adquirindo o livro Caminheiros do Bem, ou quem já teve, ou quem já tem, né, já leu, uma das primeiras coisas que Jonas fala é sobre esse local onde ele está, que é uma cidade espiritual, chamado Pouso dos Aflitos. Relendo novamente o Caminheiros, né? Eu dei uma olhada novamente no livro e me veio a ideia de que muitos espíritas, durante esse tempo todo que eu estou na doutrina espírita, as pessoas, quando falam em cidade espiritual, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o nosso lar. Mas o nosso lar não é a única cidade espiritual que tem. Existem outras dezenas pelo mundo afora, tanto no Brasil quanto na Europa, na Ásia, ou seja, em todo lugar tem as cidades espirituais. Mas ficou tão forte essa impressão de que do nosso lar, que eu já vi até a gente falar assim, quando eu desencarnar eu quero ir para o nosso lar. Às vezes a gente brinca, né? Quando eu desencarnar eu quero ir para o nosso lar. Mas o nosso lar ele fica mais na região ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro, aquela região ali, né? Não que a gente não possa fazer uma visita, mas existem outras cidades espirituais. Então existem no mundo espiritual, aliás, que quando o Chico psicografou através do espírito do André Luiz, e ele escreveu O Nosso Lar, inclusive tem o filme também, algumas pessoas espíritas ficaram meio assim, pelas coisas que ali estavam sendo ditas. Como é que era o dia a dia da cidade espiritual? Porque até então não se tinha uma ideia assim do dia a dia de uma cidade espiritual. Como é que era essa questão de socorrer os desencarnados, socorrer as pessoas que estavam lá nas regiões, né, umbralinas, que a gente chama,
que a gente não tinha uma ideia muito clara. E muitas pessoas, quando leram o Nosso Lar, ficaram um pouco cismadas com o que André Luiz contava. Depois o André Luiz foi psicografando outros e outros livros, e foi ficando hoje, né? Hoje está mais claro e a gente aceita mais, porque tem lógica, porque a gente foi vendo que outros espíritos também, né, foram dizendo para nós como é que é as cidades espirituais. Eu vou falar aqui do Pouso dos Aflitos, que é uma cidade espiritual que tem aqui no livro dos Caminheiros, na qual se passa, né? O livro se passa ali no Pouso dos Aflitos, onde o Jonas está ali como estagiário e ele está conhecendo como é que funciona o Pouso dos Aflitos. Então, ela é uma cidade que fica nas regiões abismais, né, regiões de umbral. E para quem não sabe o que é umbral, não é o inferno católico não, tá, gente? O inferno católico é diferente, é um lugar circunscrito, que é sempre eterno, onde as pessoas vão para ali e ali ficam eternamente. O umbral são regiões criadas pelas mentes doentias, as mentes desesperadas, as mentes que têm mágoa, que têm raiva, que têm ódio, que têm vícios, e eles se unem e ali eles formam, através, né, plasmando, regiões que nos lembram assim os filmes de terror, assim. São cidades, parecem fantasmas, cidades abandonadas, sujas, escuras, tudo digamos assim, tudo é feio, é um ar denso, um ar pesado, né? E são regiões que elas são temporárias, tá? Porque ele vira, mexe, de vez em quando eles vão lá, fazem uma varredura, tiram muda, né? Aquelas pessoas que estão ali conservando aquele tipo de cidade ou tipo de local, eles acabam sendo resgatados, se arrependendo, indo embora, e aquilo vai perdendo a força, e aí a espiritualidade vai lá e limpa aquele lugar, e aí fica um lugar mais, digamos assim, melhor de se ficar. Mas são lugares onde ainda continuam nossos irmãos, ainda nossos companheiros aí de jornada, ainda presos aos vícios e coisas que trouxeram da vida corpórea, né? Ali como o Rodolfo leu ali, quando a gente vai, o espírito, ele sai do corpo, ele leva somente aquilo que ele é, o que ele construiu durante o seu tempo de vida. Não vira anjo, nem muito menos vira demônio. Ele é aquilo que ele foi durante seus 20, 30, 50 anos que ele esteve aqui no mundo carnal. Então não há mágica, não há benefício de nenhuma maneira, né? A lei de Deus não dá privilégios para ninguém, todos têm que passar por ela. Então a pessoa que vai para o mundo espiritual, ela vai muitas vezes com muitos sentimentos bons, com muitas benfeitorias que ela fez aqui, e obviamente ela vai ter um acordar, digamos assim, no mundo espiritual, mais sereno, mais tranquilo. E aqueles que vão, não aceitam a morte, não aceitam a doença que teve, não aceitam a traição, não aceitam digamos assim, o desprezo da família, ou não aceitam a forma como foram tratados, enfim, vão com ódio, vão com raiva, ou cometeram crimes, cometeram estupro, cometeram violência de todo tipo. E é o que eu vou falar um pouco aqui, que nos conta o Caminheiros do Bem. Então esse Pouso dos Aflitos, ele fica em uma dessas regiões, tá? E ele foi instituído mais ou menos desde 1554. E a princípio a casa, ela tem uma fachada aristocrática, né, que lembra as arquiteturas da Idade Média. Mas por dentro, né, e quem está fora não consegue ver o que tem por dentro, ela é uma construção enorme, gigantesca, e por dentro ela tem ali algumas celas que lembram cadeia, mas também tem alguns quartos que lembram aqueles quartos de quartel, né, para quem já serviu, aqueles quartos que tem em quartéis, e assim como tem também quartos mais, digamos assim, mais modernos, né? Ela é uma mistura um pouco de tudo, né? E o porquê vocês vão ver ali no livro, que vai explicar em mais detalhes, né? O porquê que tem essas diferenças, tá? Ela tem uma mistura de estilos, né? Justamente
para poder receber diversos tipos de espíritos ali. Ela tem um número fixo de trabalhadores, mas também tem um rodízio de trabalhadores que são conhecidos como os caminheiros do bem, que vêm de outras regiões, ficam um pouco ali, trazem gente dali eles vão para outros lugares. Existe, se vocês lerem na literatura espírita, existem cidades de todos os tamanhos. Existem os postos que são menores. É como se fosse um hospital, um posto de saúde e um AG, digamos assim, né? O AG é um posto de saúde é um pouco menor, o AG é um pouco maior e o hospital é muito mais grandioso. Então, tem essas diferenças. E o Poço dos Aflitos é uma cidade que ele está ali para receber os espíritos que cometeram crimes, principalmente contra a família. Crimes de pedofilia, crimes de estupro, assassinatos entre irmãos, entre pai e mãe. São criminosos que, né, são espíritos que cometeram um equívoco em algum momento das suas vidas e eles são resgatados para essa cidade, né? E esses trabalhadores são conhecidos como os caminheiros do bem, o pessoal que trabalha no Pouso dos Aflitos. E o Jonas, durante a sua estadia ali no Pouso dos Aflitos, ele foi conversando ali com os mentores, com o pessoal que estava mostrando para ele como é que se dava esse dia a dia da cidade, e ele conheceu o Humberto, que era um espírito que já estava ali ajudando também, estava ajudando no resgate, estava ajudando no acolhimento a esses espíritos, porque o trabalho lá não para. Em qualquer cidade, em qualquer posto, né? Aqui, por exemplo, é um posto também. É um posto de acolhimento aos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, as pessoas que precisam de uma conversa fraterna, sejam encarnados ou desencarnados, as pessoas que precisam resolver problemas tanto pessoais quanto físicos, espirituais, né? Aqui também não deixa de ser um posto, mas aqui na Terra, e nós estamos também no mundo espiritual. E o Jonas estava ali junto com os mentores e ele conheceu o Humberto, que contou a história dele. E é uma história assim, interessante, porque Humberto, ele havia passado por várias fases da sua vida tentando se livrar da sexolatria, do vício ao sexo, que era tão forte nele, que fez ele cometer durante várias encarnações estupro e assassinato das suas vítimas. Ele começou em 1620 em Portugal, né? E era uma época que tinha muita festa, o próprio ambiente levava a esse tipo de situação, e ele, claro que isso já veio um pouco antes, né? Mas foi a partir de 1620, na sua encarnação em Portugal, que ele cometeu o seu primeiro estupro, e ele começou depois, acreditou foi 2, foi 3, e ele não conseguia parar, porque a vontade animalesca dele, pela cópula, o sexo, era muito forte. E aí, inclusive, ele olhava para a irmã que ele tinha e tentou investir contra a irmã, né, porque a irmã já era adolescente, já estava começando a criar corpo, né? E ele não conseguia se conter. Ele tinha uma coisa muito forte nele, que era essa coisa de agarrar e fazer a força, né? E aí ele foi colocado em um sanatório, e porque os pais tinham um certo poder aquisitivo, colocaram ele no sanatório, lá ele ficou. Ele depois saiu, né? Aí depois voltou novamente para o sanatório, até que ele desencarnou na mão, né, na mão de um interno. E uma loucura dele, ele acabou matando Humberto na época, né? Em outro nome. Depois, em 1705, ele veio como mulher. Claro que entre esse espaço, ele foi para a receptividade, para o mundo espiritual, ele se viu ali, digamos assim, vítima de si mesmo, das suas ações,
tá? Porque não existe castigo, pena. Nós é que, digamos assim, que fizemos por sofrer, né? E ele foi para o mundo espiritual, e aí depois ele foi resgatado, voltou a reencarnar em 1705, e ele veio como mulher, né? E quando ele veio como mulher, ele não aceitava muito o corpo de feminino que ele tinha. Ele tinha uma identificação muito forte com o corpo masculino. Ele se achava meio estranho com aquele corpo, e ela, no caso, né, agora, né, ajudava o pai a tomar conta da fazenda. Então, obviamente, tinha escravos na fazenda, e ele torturava muito os escravos. Ele fazia com que os escravos fizessem relações sexuais na sua frente, né, e ela sentia prazer vendo aquilo. E era uma coisa que era muito forte nela. E ela castigava também. Castigava os escravos e tudo. Até que um dia, os escravos ficaram revoltados. E ela tinha mandado um escravo ter relações com uma outra escrava na frente dela. O escravo se revoltou e avançou nela. E outros escravos também aí bateram nela, torturaram e acabaram estuprando ela também. E ela acabou desencarnando, né? E ela, obviamente, aí foi para o mundo espiritual novamente, foi resgatada, né? Passou por um processo depois para reencarnar novamente. Em 1835 ele nasceu numa família, agora rica, uma família de posses, né? E só que quando ele começou a ficar lá para os seus 15, 16 anos, adolescentes, voltou novamente aquilo que ele já tinha algumas vidas atrás, aquela vontade, aquela vontade do sexo, aquela questão de atacar, de prazer, de subjugar, né? Aquilo voltou forte nele e ele começou novamente a fazer as vítimas, né? Começou, como ele tinha uma família de posses, ali descobriram, aí ele deram um jeito, e aí se afastaram ele, mas aí ele continuou, né, a atacar, aí até que a família decidiu internar ele. Internaram ele, e ele acabou sendo morto pelo pai de uma das vítimas, né? Acabou esfaqueando ele, raiva, né, vingança. E aí, quando ele veio, depois dessa encarnação, depois de 1835, que ele desencarnou, ele ficou no umbral por um bom tempo, servindo aos chefes de falanges. Para quem não sabe, lá no mundo espiritual tem esses lugares porque são por afinidade, né? Esses espíritos se juntam por afinidade. Então, ele foi para um local onde a afinidade deles era a questão do sexo, jogos, sexo, crimes. Eles tinham estátuas de criminosos aqui da Terra, que eles ovacionavam, que eles achavam que era o máximo. Então, espíritos, né, equivocados, em erro, né? E ele serviu a esses chefes de falanges para que ele pudesse usar a influência, esse instinto que ele tinha, essa vontade que ele tinha, inflar isso nos homens, para que os homens cometessem estupro, cometessem a traição, a sexolatria, ou o sexo desenfreado. Não o sexo em si, não misturem as coisas. Sexo é uma coisa, estou fazendo aqui de uma coisa exagerada, desenfreada, né? E aí ele ficou servindo ali durante um tempo, até que ele foi novamente resgatado, né? Porque esse local, essa cidadela, digamos que eles estavam ali, como foram alguns sendo resgatados e aquelas mentes que estavam plasmando aquele lugar onde eles estavam, foram se enfraquecendo, fizeram uma varredura naquilo ali, pegaram ele novamente e levaram para o pouso dos aflitos, né? Ele passou por um processo ali, e aí ele nasceu no Brasil, em 1878. Tá? E ele nasceu no Brasil, e só que no Brasil ele voltou novamente a cometer estupro. Ele voltou, ele não conseguia segurar isso,
era uma coisa muito forte nele, né? A questão da sexolatria, do sexo, né? E ele voltou novamente, e aí até que um pai, novamente, de uma das vítimas, na época, matou ele morreu assassinado por causa dos crimes que ele cometeu. Isso sim, foram anos, tá, gente? Não foi um ou dois anos, foram 6, 7 anos que ele cometeu, são várias vítimas, inclusive algumas das suas vítimas cometeram suicídio, porque na época uma mulher que perdesse a virgindade, né, era considerada como quase que uma prostituta, não importa se ela foi violentada ou não. A família às vezes mandava para a rua, expulsava da família, então muitas cometeram suicídio por causa disso, né? Outras a vida simplesmente foi arruinada, e aí um dos pais dessas vítimas acabou cometendo o assassinato dele. Aí ele voltou novamente a nascer no Brasil, só que aos 2 anos de idade ele acabou sendo violentado. Ele era um bebê, 2 anos de idade, e acabou sendo violentado e morreu, né? Acabou ele não aguentando ali e morrendo. E aí ele voltou novamente para o Poço dos Aflitos, e ali ele ficou em torno de 10 anos terrenos, né? Porque a questão de horas e dias é diferente no mundo espiritual, né? Mas ele ficou em torno de 10 anos aqui, terrenos, né? Ficou no Poço dos Aflitos, prepararam ele novamente para voltar a reencarnar, né? E aí ele voltou a nascer, e ele começou a namorar uma jovem, e quando ele estava namorando, aí era uma época assim também, que não se tinha se falava sobre a questão da sexualidade, como hoje a gente se fala um pouco mais aberto, as pessoas já mudaram um pouco a cabeça, a questão da virgindade ainda era, né, uma questão ainda de honra, etc. Tal. Ele acabou tendo um escorregão, digamos assim, e ele acabou fazendo o sexo com a namorada dele à força, e mesmo assim ela acabou perdoando ele e casou-se com ele. Ele também pediu desculpa para ela, tal, ele não queria, mas aquilo foi muito forte nele, e ele acabou casando com ela, e aí ele se formou em direito, né, era advogado, de vez em quando dava umas capulidas, né? Ele ainda sentia ainda aquilo ainda chamando ele ainda, questão da sexolatria, do sexo, né? E aí a filhinha dele, com 10 anos de idade, foi estuprada e morta. A partir desse momento, ele muda. A partir desse momento que ele teve a filha, que aos 10 anos foi estuprada e morta, ele faz uma reflexão íntima, e ele acaba mudando. Ele já não mais trai a esposa dele, e ele se torna um advogado que ajuda as vítimas de estupro. Olha só aqui, né? A história como a história da volta, né? E interessante nisso é que, se vocês perceberam quantas encarnações ele voltou para que ele pudesse dar conta daquele instinto, né? Aquele instinto animalesco que ele tinha, né? Envolvendo sexo, estupro e assassinato. E algumas vítimas foram mortas por ele. Então ele teve que sofrer um baque muito forte. Ele amava muito essa filha dele, e quando ele perdeu ela, o mundo dele deu uns 180, 360, a gente volta no mesmo lugar, né? Deu uns 180, e ele se viu diante de tudo aquilo que ele já tinha cometido com outras mulheres, sofrimento das famílias, dos pais. Então ele sentiu ali. Então foi digamos assim, o início da mudança, né, dele. Aí ele começou a defender as vítimas de estupro, né? E é uma história muito interessante, porque a gente fica às vezes achando que basta, digamos assim, mudar assim uma coisinha para resolver. Às vezes não, às vezes precisa de tempo,
né? Só que a gente não pode parar, porque todas as vezes que ele foi e voltou, com certeza ele teve palestra, ele teve acolhimento, ele teve uma conversa fraterna, ele teve tratamento, enfim, ele teve toda uma assistência. E muitas vezes não é fácil a gente se livrar de alguns vícios, mas a gente tem que persistir. Às vezes a gente tem que voltar 1, 2, 3 vezes, quando for necessário. Por quê? Porque a reencarnação não é castigo, é sinônimo de recomeço, né? E de acertos e contas consigo mesmo e com a justiça divina. Mesmo que ele tivesse tomado conta no mundo espiritual, mesmo que ele tivesse tomado conta das atrocidades, da maneira como ele tomou conta aqui quando a filha dele foi morta e estuprada, ele pediria com certeza para voltar, porque a ficha corrida dele para trás era enorme. Só claro que ele foi para o mundo espiritual e nessas regiões umbralinas, aí tem a questão do sofrimento, da questão do peso da consciência. Ele com certeza muitas vezes se arrependeu, só que o vício era forte. Então a gente começa com a história dele a perceber quando a gente se depara com os viciados, seja alcoólatras ou seja de algum tipo de droga, não é fácil. A gente às vezes critica, esse vagabundo aí, que aí andando drogado, que andando bêbado. Às vezes a gente faz os pré-julgamentos, mas às vezes não consegue. A gente não tem que se colocar no lugar do outro. Às vezes não consegue sair do vício. Ah, mas por que entrou? Aí, meu amigo, não cabe a nós julgarmos. Porque cada história é uma história. Cada história é diferente uma da outra. A tua dor não é a mesma que a dele. Então não se comparem. Ah, mas eu aguentei. Ok, beleza, mas ele não aguentou. Assim como você também não aguentou em outras coisas, mas ele aguentou. E vice-versa. Então isso nos remete à questão do pré-julgamento, né? Não julgais para não ser julgados da mesma forma. Foi o que o Mestre Jesus nos deixou no Evangelho, e a gente é difícil de fazer, e não fazer isso. A gente pré-julga constantemente. Aí olha aqui, olha pela aparência dela, pelos olhos dela, pelo cabelo dela, né? Pelo jeito dele, e aí a gente vai pré-julgando o tempo todo. O tempo todo a gente às vezes fica pré-julgando. E a gente tem que parar com isso. Porque as pessoas são as pessoas, sejam elas que raça for, branca, negra, parda, asiática, seja baixo, alto, gordo, magro, loiro, moreno, seja hétero, bissexual, homossexual, não importa. A gente tem que parar de pré-julgar. Porque as histórias que tem por detrás de cada pessoa são histórias que muitas vezes, né, daria um livro, né, como foi a história do Humberto. Né, quem iria imaginar, olhando para aquele jovem ali, no Poço dos Aflitos, já ajudando os outros, ele tem toda uma história por detrás. Só que isso ficou como ensinamento para ele. Isso ficou como um aprendizado para ele. Nada se perde. Tudo se constrói. Mesmo que a tua trilha, a tua estrada que você fez é uma estrada de dor e lágrimas, mas isso é um aprendizado. Você vai aprender pela dor. Temos que aprender pelo amor. Temos que vão pelo outro caminho. Caminho de menos sofrimento, mas não deixa de ser um caminho de aprendizado. Também tem dificuldades, também tem desafios para vencer. E a história de Humberto também nos leva no livro para o Vale dos Criminosos. Ali vocês vão ver no livro do Caminheiros do Bem, que ele fala um pouco do Vale dos Criminosos, que também me lembrou também o Vale dos Suicidas, né? Da médium Ivone, que ela psicografou, Memórias de um Suicídio. Só que eu quero também deixar aqui que esses lugares, tanto o Vale dos Criminosos como o Vale dos Suicídios, não são locais fixos, eternos. São lugares que se constrói e se desconstrói. E ao mesmo tempo que aqui vamos fazer de conta que nós três aqui somos criminosos, a gente constrói aqui um lugar que é conforme a nossa mente
perturbada, nossa mente doente. Construímos um lugar que, claro, que ninguém gostaria de estar. Se a gente pudesse ver, a gente disse, eu não vou ir para ali. Né? Um lugar doente, um lugar com energias deletérias. Esse lugar aqui vai se permanecer enquanto está sendo plasmado pelo nosso pensamento, com outros que vão se agregando, ou até escravos que a gente vai escravizando, até o momento que ele se arrepende e vai embora, ela se arrepende e vai embora, daqui a pouco eu me vejo também uma vontade de me arrepender daquilo, não quero mais ficar ali e vou embora, e aquilo vai se desconstruindo. Então, esse Vale dos Criminosos é um local que eles vão fazer alguns resgates, né? E vão visitar algumas pessoas ali. E esse lugar é um lugar assim que ele descreve como um lugar que eu diria que o filme de peão ficaria no chinelo. Né? O ar pesado, é tudo muito feio, tudo muito triste, lama, casas velhas, sujas, pessoas mal encaradas, pessoas gritando, pessoas blasfemando, mas são pessoas presas, né? Presas dentro da sua própria consciência do que fizeram. E aí, no mundo espiritual existem esses locais, né? Tem alguns que ficam aqui, andando aqui pela Rua Amazonas, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, perdidos. Não sabem para que lado vão, não sabem o que estão procurando, estão na monoideia, eles criam uma coisa dentro de si e faz às vezes eles acharem que ainda estão vivos, que eles ainda estão na casa deles. Eles entram na casa, conversam com a mulher, conversam com o filho e ainda brigam com os dois, porque os dois não respondem eles. Eles criam uma monoideia de que estão ainda ali. Então, nesses locais, né, que às vezes vai o espírito, como vocês viram ali no filme Nosso Lar, quando a Luiz acorda de repente no lamaçal e vê aquele pessoal, tudo, o lugar é disso para pior. Tem lugares piores ainda, onde para ir nesses lugares, eles até se preparam, a espiritualidade se prepara, porque quanto mais, digamos assim, a tua energia vai melhorando, vai ficando mais sutil, mais cuidado você tem que ter ao entrar nesses lugares. Por quê? Porque a energia aqui é uma energia muito sufocante, uma energia muito material. Então eles vão ali no livro, é legal, porque eles usam um tipo de uma roupa e usam um tipo de um relógio que vai medindo os teus pensamentos. Se tu estás com pensamento, se tu estás se afinizando com aquilo ali, aí dá um amarelo para atenção, um vermelho, tu já tem que correr para um posto de saúde, um posto de socorro o mais rápido possível. E se tiver verde, tu continua ali junto com eles e tem toda uma preparação. É só chegar lá e vai lá e pronto, né? Porque a questão de compatibilidade energética é outra. Da mesma forma que eles não conseguem adentrar outras cidades ou adentrar, né, cidadelas, porque eles não, a questão de energética é diferente. E eles vão nesses vales dos criminosos para resgatar aqueles que tiveram um arrependimento sincero. Não é assim, eu me arrependi, mas lá dentro eu estou cheio de mágoa, de raiva, de ódio, não. Alguns precisam ser resgatados, mesmo com ódio, para uma reencarnação rápida e imediata, para que possa se dar um prosseguimento digamos assim, ao melhoramento dele. Cada caso é um caso, não existe uma regra igual para todos. Tá? Cada caso é caso, cada caso é estudado pela espiritualidade. Né? E em um desses lugares, que Jonas vai com uma equipe, eles vão encontrar uma outra pessoa, que se chama Damastor, que é um cara que é, digamos assim, refém da sexolatria. Era um cara que ele ia procurando mulheres prostitutas, as profissionais do sexo. Ele só pensava em sexo, tudo girava em torno do sexo para ele. E eles vão, numa dessas cidadelas,
conversar com ele. Tem um padre ali, olha só, um padre, né? Padre católico, está ali no mundo espiritual fazendo a caridade. Porque lá não tem essa questão de religião. Mas ele, como ele gostou da última encarnação que ele era padre, ele se mantém como padre. E ele vai junto com Jonas e com outra equipe, entram numa casa que parecia um prostíbulo, vão no quarto dele, onde ele estava com duas mulheres, seminuas, né? E só que essas duas mulheres eram encarnadas ainda, elas estavam ali como espíritos, né? E como a gente, quando é encarnado, a gente ainda mantém um contato com o corpo pelo um cordão fluídico. Aí se chama de cordão, alguns chamam de cordão prateado, enfim, é um cordão que ainda está preso lá ao corpo, e eles identificam lá no mundo espiritual que é encarnado ou desencarnado. Desencarnado não tem nada, e os encarnados ainda tem esse cordãozinho que leva no corpo. Essas duas mulheres estavam ali, né, querendo aprender coisas novas com o Adamastor, e o padre bate na porta e as mulheres ficam bravas e tal. O Adamastor diz, pô, logo agora, tal, né, atrapalhou a minha festa e tal. E eles conversam, aí as mulheres acabam saindo, ele acaba conversando com o padre, e eles estão conversando com o Adamastor para convencer ele a ir para o pouso dos aflitos. Ele já tinha voltado, mas ele gostava dali, por causa da questão da afinidade, da sintonia dele, a questão da secularidade, e ele acaba me relutando com o padre e tal. Aí até que ele disse, não, eu preciso agora fazer uma missão que o meu chefe pediu para fazer, que era ir numa escola, se acercar de umas 4 a 5 meninas, sendo que uma estava com a questão da sexualidade aflorada, né, hormônios pingando, como a gente diz, né, os hormônios pingando, todo mundo já passou por isso, para induzir nela a levar as outras amiguinhas dela para um local onde na realidade era uma mulher que fazia-se uso dessas meninas para venda do corpo delas, né, para o sexo e tal, etc, né, meninas que não têm envolvimento com droga, nada, são de preferência virgens. E o Adamastor estava ali para isso era a missão dele, olha só, tá? Tem um governador lá da cidadela onde ele estava, e os chefes embaixo comandando e mandando o Adamastor ir para lá. E eles foram atrás do Adamastor. Só que chegando lá, aí estava a mãe dele, estava a irmã dele, e a princípio ele não via a mãe, ele só via o padre e mais alguns, ele não via todos, ele não conseguia ver todos. E aí mostraram, depois de uma certa parte da história, que uma das meninas era a neta dele, que ele conheceu em vida, tá? Só que ela era muito pequenininha, ela tinha crescido, ele morreu, desencarnou e era a neta dele. Aí depois apareceu a mãe dele, aí falou e explicou, né, qual era o objetivo que os chefes queriam que elas fossem para esse local, para fazer festas regadas à bebida, a drogas, a sexo, etc. Tal. E aí ele fica muito sentido por tudo aquilo ali, por ter visto a mãe, né, a irmã e tudo. E ele acaba indo junto com o pessoal e ficou ali alguns trabalhadores para trabalhar com as meninas, para tirar essa ideia que uma delas tinha, né, e para trabalhar com essa ideia, para limpar, digamos, o campo energético em volta delas. E já estava sendo preparado, já estavam quase que, naquele dia, elas já estavam combinando de matar aula para ir nesse local. Aí conseguiram dar conta disso, né? Aí ele foi junto. Depois tem aí a história de Iracema, na questão do aborto, do abandono o filho, abortou várias vezes, se viu no mundo espiritual em volta dessa prática dela, com os espíritos ali presos a ela, e um implorando carinho, outro implorando a vida dela, a vida que não teve, outro, ou seja, cobrando dela, né? E depois tivemos o Arthur, que aí foi envolvido com roubo, assalto, homicídio, que também é uma história interessante, ambos, Iracema e Arthur, que são provas de que
as vidas que nós construímos aqui continua sendo lá. Tanto Adamastor quanto, né, Humberto, eles saíram daqui, foram para lá do jeito que eles saíram daqui. Claro que depois mostraram arrependimento, tem toda uma questão aí por detrás, que é a questão da aceitação, arrependimento e a reforma íntima. Por isso que a gente sempre bate na tecla, reforma íntima tem que começar encarnado. Não, depois de morto eu resolvo. Não. Pode ser mais difícil. Porque depois de morto vai ter uma coisa arada aí na tua frente, né? Vai que tu cai numa cidadela dessa. E alguns são prisioneiros, alguns acabam sendo prisioneiros desse pessoal, alguns acabam sendo presos, torturados, alguns acabam, né? E é melhor a gente começar agora, para que quando a gente for para o mundo espiritual, a gente já tenha uma vida, né, espiritual mais tranquila, mas porém, o trabalho continua, o estudo continua, a reforma íntima tem que continuar, porque a evolução não para. E lá, para terminar, o livro fala sobre alimentação. Tem outra coisa interessante que eu já vi muita gente falar, e às vezes até quando eu brinco, quando eu desencarnar, eu quero que pelo menos eles plasmem um cafezinho para mim com leite, né? Meio a meio para gente tomar. Às vezes eu brinco, pelo menos um cafezinho eu quero tomar, né? Recém-chegado assim do mundo espiritual, né? Mas a alimentação me lembrou vários livros que eu li da necessidade dos espíritos de se alimentarem. Aí a gente pensa, mas como? Ele não está mais com o corpo físico dele? Como é que ele se alimenta? Como é que pode ser? Tudo aqui, ó. Tudo aqui. A questão do vício no alimentar, que aí fala um pouco ali, nesse item alimentação, muitas pessoas ainda sentem a necessidade de nutrientes animais, tá? Da carne animal, da carne de animais, de comida, tá? Então o que eles fazem ali? Eles plasmam tipo um caldo e colocam o sabor nesse caldo, que parece muito com carne, mas para eles é carne, né? E eles se alimentam disso. Tem uns que comem lasanha, tem uns que comem comida, como a gente come, arroz, feijão e tal, porque eles ainda não fizeram ainda, né, não transporam essa ideia de que agora eles não precisam mais desse tipo de alimento. O alimento deles é outro. Não é mais esse alimento, carne, arroz, feijão, macarrão, lasanha, pizza. Mas aí pergunta Jonas lá no livro, por que ainda precisa disso? E ela explica muito isso, pela questão do vício, o vício alimentar. Então não dá para chegar assim, de uma hora para outra você deixar. Muitos não conseguem, outros vão tranquilo. Já largam, ficam algum pouco tempo comendo e depois logo já vão se liberando disso. Aí Jonas estava ali conversando, daqui a pouco o Jonas lembrou daquela galinha de caipira, aquele molho, aquela polenta, e aí ela, obviamente, ela pegou, ela era cozinheira ali, ela que que plasmava tudo aquilo, ela pegou o pensamento do Jonas e disse, olha, você já conseguiu transpor isso, mas só o fato de estar aqui conversando comigo, falando sobre comida, você já voltou à lembrança do que você gostava de comer quando você estava encarnado. Então tem pessoas que estão muito presas à questão do alimento, né? Então por isso que se existe alimentação no mundo espiritual. Então o livro é muito interessante, tá? Eu acho que assim, o livro tem o Jonas, ele mostra ali no livro várias partes ali, claro que eu não contei tudo, porque senão perde a graça também, né? Mas é interessante vocês comprarem ali o livro, lerem com calma, e qualquer dúvida a gente pode conversar com a gente. Isso é um aprendizado. A gente vê que o mundo espiritual não é mágica, não é mágico. Eu não vou morrer hoje, não pensem que vocês vão morrer, vocês vão virar santo, que ninguém vira santo. Ninguém vira santo. O caminho que nós temos, né, é o caminho de estudo, de reflexão, de mudanças, que é o caminho que Jesus, quando veio aqui, o mestre, né, Nazaré, ele veio aqui, ele nos ensinou, sem botar rótulo religioso, ele nunca pregou uma religião, ele nunca levantou uma placa de igreja, mas a placa de igreja, a placa que ele levantou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Esses são dois ensinamentos principais que ele passou a vida dos seus 30 e poucos anos, que ele ficou aqui, junto conosco. O que ele ensinou foi isso. Indiferente se era romano, se era judeu, se era saduceu, se era fariseu, se era prostituta, o que era? Ele ensinou a amar. Amar sem esperar nada em troca. Amar sempre. Né? E esse foi o ensinamento de Jesus. E ali, os caminheiros do bem estão ali fazendo o trabalho de Jesus, né? O trabalho de Deus, que é o resgate das ovelhas Isso. As ovelhas que se desviam do caminho não podem ser abandonadas, não podem ser esquecidas. Elas têm que ser trazidas de volta ao rebanho, para junto do Pai, para que forme uma única família. Enquanto nós tivermos ainda o nosso pensamento pensamento materialista demais, apegados ao materialismo, enquanto nós tivermos esse pensamento individualista, egocentrista, nós não vamos conseguir fazer desse planeta de provas de regeneração, provas e expiação, um planeta de regeneração. A gente sempre fica pensando, esperando um milagre, não vai acontecer. Nós é que temos que mudar, nós é que temos que nos esforçar para que a gente possa conseguir mudar e fazer esse planeta aqui ficar melhor. Quando nós voltarmos para cá, nós tivermos já mudado a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Se nós viermos para cá, continuarmos sendo os mesmos, a gente não vai conseguir, e o planeta não vai conseguir mudar, porque quem faz somos nós. Quem faz a nossa casa somos nós. Quem faz a nossa cidade somos nós. Nosso país somos nós. Não existe mágica, né? Então é isso, gente. Se puderem comprar os livros, né? Se estarão ajudando a casa também. O audiolivro também é bem interessante. Leiam ou deem presente para quem vocês acham que vai se interessar, que vai assimilar o conhecimento que ali tem. Ok? Tenham uma boa semana e uma boa noite para vocês.